Olá! Vamos mergulhar hoje nos detalhes do XPlog, o XPL G11. A gente vai destrinchar o último relatório mensal para entender o que está acontecendo com um dos maiores fundos de logística do Brasil. Vamos ver os números, a estratégia, tudo em detalhes. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, a parte de rendimentos e valor, que é o que mais interessa de cara. Depois, a gente olha a saúde operacional, o portfólio e os contratos. Na sequência, a parte de finanças e dívidas e, para fechar, aquele resumão com a visão do gestor. Bora começar? Bom, começando pelo começo, né? Rendimentos e valor. São aqueles números que todo cotista olha primeiro. Quanto pingou na conta, qual o rendimento disso e como o mercado está precificando o fundo. Então, vamos lá. O anúncio do mês foi de 82 centavos por cota. Esse é o número que quem busca a renda quer ver. Mas a pergunta que fica é, esse valor veio do nada ou está dentro do esperado? É isso que a gente vai ver. E a resposta é consistência total. Dá uma olhada nesse gráfico. Nos últimos 12 meses, os pagamentos ficaram ali, bem estáveis, sempre girando entre 78 e 82 centavos. Ou seja, o valor de agosto não foi surpresa nenhuma, está totalmente na linha do que já vinha acontecendo. Essa previsibilidade, com certeza, é um ponto bem positivo. E o que esse dividendo significa em termos de rendimento? Bom, transformando isso num dividend yield anualizado, a gente chega em 9,91%, considerando o preço da cota no final de agosto. É um yield bem interessante, viu? Bem competitivo se a gente comparar com outros fundos de tijolo, o que mostra que a geração de caixa do portfólio está forte. Agora, vamos falar do famoso P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Ele está em 0,93. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que comprar uma cota no mercado está saindo mais barato do que o valor teórico dos ativos do fundo. É um desconto aí de uns 7%. Muita gente enxerga isso como uma janela de oportunidade, ainda mais porque, historicamente, o XPL G11 costuma ser negociado mais perto do seu valor patrimonial. Beleza, já vimos a parte de rendimentos, mas tudo isso, claro, depende de como os imóveis estão indo, da operação do dia a dia. Então, bora mergulhar nisso agora. Antes de mostrar os números, só para deixar todo mundo na mesma página. Vacância física é o tamanho do espaço vazio, em metros quadrados mesmo. Já a vacância financeira é o quanto de grana o fundo deixa de ganhar por causa desse espaço vago. Uma é sobre área, a outra é sobre o impacto no bolso. Certo, com isso explicado, vamos aos números de agosto. Tanto a vacância física quanto a financeira fecharam em 7,6%. Esse número subiu um pouco por um motivo bem específico, a saída de um inquilino lá no imóvel HGLG-WL, que desocupou quase 2.000 metros quadrados. É um ponto de atenção, com certeza o mercado vai acompanhar de perto para ver como isso evolui. Olha só que interessante essa tabela do resultado do mês. Entrou de aluguel 28,1 milhões. As despesas consumiram os 20% disso, sobrando um resultado em caixa de 22,5 milhões. Só que o fundo distribuiu 25,6 milhões em dividendos, ou seja, distribuiu mais do que gerou no mês. Para fazer isso, ele usou um pouco da reserva de caixa. Acontece, não é o fim do mundo, mas é algo que não pode virar rotina, né? Ok, vamos agora dar uma olhada mais de perto nos ativos do fundo. Onde ficam os galpões, quem são os inquilinos, como são os contratos, a gente vai ver tudo isso. Em termos de localização, não tem muita surpresa. Quase metade da área do fundo está em São Paulo, que é, de longe, o principal mercado logístico do Brasil. Mas o fundo não aposta tudo numa só ficha. Ele também tem uma presença importante no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Isso ajuda a diversificar o risco geográfico. E os contratos, como estão? Olha, a situação é bem tranquila. Os vencimentos estão bem espalhados ao longo dos próximos anos. O prazo médio de todos os contratos, o que o mercado chama de WALT, é de 5,1 anos. Isso é ótimo porque dá uma baita previsibilidade de receita. Não tem nenhuma concentração de contratos vencendo logo ali na frente. Ainda sobre contratos, o relatório de agosto não trouxe nada sobre revisionais. Sabe, aquelas renegociações de aluguel que podem acontecer depois de 3 anos? Pois é, nada relevante nesse mês. Isso sugere que os valores atuais dos aluguéis estão estáveis. Agora, quem são os inquilinos? Só gente grande. A receita do fundo vem, em grande parte, de gigantes como Leroy Merlin, Renner e Mercado Livre. São os 3 maiores. Ter inquilinos desse calibre dá uma segurança enorme. Ah, e um detalhe importante, o XPL G11 não tem só galpões,
ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, principalmente GTLG11 e HGLG11, o que diversifica ainda mais a receita. Beleza, vamos mudar de assunto e falar agora da saúde financeira. Vamos ver como andam os pagamentos dos inquilinos e a dívida do fundo. E aqui temos um ponto que acendeu uma luz amarela no mês. A inadimplência bateu 6,4% da receita. Segundo o gestor, o problema está concentrado em 2 inquilinos e já tem negociação rolando para resolver. É claro que ninguém gosta de ver inadimplência e, se isso continuar, pode afetar os dividendos lá na frente. É mais um ponto para a gente ficar de olho. E sobre as dívidas, o principal indicador aqui, que é a dívida sobre o patrimônio, está em cerca de 10,4%. Para um fundo desse porte, é um nível bem baixo, super controlado. A estrutura de capital do fundo parece bem sólida, sem nenhum sinal de aperto financeiro no horizonte. E quando essas dívidas vencem? Olhando o calendário de pagamentos, o curto prazo está bem tranquilo. Tem uma parcela um pouco maior de uns 23 milhões para pagar em novembro, mas o fundo tem caixa para isso. O grosso da dívida mesmo vence só de 2026 em diante, então sem estresse com liquidez por agora. Ok, vimos bastante coisa. Vamos agora amarrar tudo isso num resumo, vendo os pontos positivos e os desafios. E depois a gente fecha com a visão do próprio gestor. Fazendo um balanço do mês, a gente tem uma foto com luz e sombra. Do lado bom, os dividendos continuam estáveis, o portfólio é excelente e os contratos são longos. Já do lado que exige atenção, a vacância que subiu um pouquinho, a inadimplência que apareceu e o fato da cota estar sendo negociada com desconto. É um cenário misto. E o que o gestor diz sobre tudo isso? Bom, a mensagem é de trabalho. Eles dizem que estão correndo atrás de novos inquilinos para as áreas vagas e, ao mesmo tempo, estão sempre de olho em oportunidades de reciclar o portfólio. Isso significa vender um imóvel aqui para comprar outro melhor ali, sempre tentando gerar mais valor. Então, a gente fica com essa pergunta no ar. O XPLG11 está passando por um momento de estabilidade, mesmo com essas pressões? Ou seriam esses os sinais de novos desafios pela frente? Fica aí a reflexão. Bom, por hoje é isso. Fechamos aqui nossa análise do XPLG11. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.